Ok, estou aqui. Olá, galerinha. Vamos para aqui o ACT Nation Drag. Vamos começar nossa aula. Ok, nossa aula será sobre as propriedades coligativas. Opa, errei aqui, caneta. Percebo que ao fundo tem algumas células sanguíneas que vocês estudaram na biologia, que as células sanguíneas são as hemácias, responsáveis por as trocas gasosas do nosso organismo. O que essas células, o que as células animais e vegetais têm em relação com as propriedades coligativas? Iremos estudar nessa aula. Vamos lá. Aqui nós temos a imagem da seca, a seca do Nordeste. Eu não sei de onde é essa imagem, eu achei na internet, mas a seca é muito comum no centro do estado de onde eu venho, que é o Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte. E por que ocorre a seca? Porque em certos períodos do ano ocorre pouca chuva. Pouca água seca. E vocês podem me perguntar, mas tem um lençol freático, é só perfurar um poço e nós vamos tirar água lá do lençol freático. Só que esse solo, do centro do estado é um solo rico em sais minerais, e aí quando chove a água lixivia dissolve esses sais e carrega para o lençol freático. Então muitas vezes quando se tem o poço, essa água ela é salobra, ela é imprópria para o consumo. Mas temos uma solução para isso, que é aplicar a osmose. Podemos aplicar a osmose para tratarmos essa água, tanto do poço, do lençol freático, essa água do lençol freático, como poderíamos canalizar aqui a água do mar. Vocês lembram na aula de geografia que o Rio Grande do Norte é cercado por água do mar. Então podemos pegar essa água, tratar e abastecer o centro do nosso estado. Isso com certeza iria desenvolver bastante a economia norte-rio-grandense. Vamos lá. Taca pau nesse slide. O que são as propriedades coligativas? São propriedades que as soluções possuem que independem da natureza do soluto, mas sim da quantidade de soluto dissolvido. Recapitulando aqui, independe da natureza do soluto, se é um soluto molecular, iônico, não importa. O que importa sim é a sua quantidade. Ok? A primeira propriedade coligativa é a ebulioscopia, que é o aumento do ponto de ebulição. Lembrando, o ponto de ebulição é aquela temperatura onde um líquido passa a ser gás. Isso é o ponto de ebulição. Quando esse líquido possui um soluto não volátil dissolvido. O que é um soluto não volátil? É um soluto fixo. Mas o que é um soluto fixo? Um soluto fixo é aquele que tem alto ponto de ebulição. O sal de cozinha, o açúcar, são bons exemplos de solutos fixos. Possuem alto ponto de ebulição. Eles não se volatilizam facilmente. Eles não vão para o estado gasoso com facilidade. Isso é ser um soluto fixo. Próxima é a crioscopia. É o abaixamento do ponto de fusão de um líquido quando possui um soluto, mais uma vez não volátil, dissolvido. A crioscopia é exatamente o inverso da ebulioscopia. A crioscopia é o abaixamento do ponto do congelamento do líquido. Aquela temperatura onde o líquido passa a ser sólido. A água, por exemplo, tem ponto de fusão 0 graus Celsius.
próxima é a tonoscopia, que é o aumento, melhor, é o abaixamento da pressão de vapor de um líquido quando este líquido possui um soluto não volátil dissolvido. O que é pressão de vapor? O que é pressão de vapor? Iremos definir isso nessa aula, ok? E por fim, a última propriedade coligativa que iremos estudar é a pressão osmótica. É a passagem de um solvente que, em geral, é a água, né? É o processo osmótico mais comum, inclusive que acontece no nosso organismo a todo momento, através de uma membrana semipermeável. Vamos ver também o que é uma membrana semipermeável, que é ocasionada por diferenças de pressão osmótica. Parece complicado, mas não é. Para entendermos o potencial químico, precisamos entender a natureza das soluções químicas. E para entendermos a natureza das soluções químicas, precisamos entender, mesmo que qualitativamente, o que é um potencial químico. A palavra potencial, mesmo quando nós fugimos da química, quando nós fugimos da ciência, a palavra potencial nos remete a uma tendência para que algo aconteça. Por exemplo, Silvio Santos é um empresário que tem um grande potencial para ganhar dinheiro. Já o Neymar é um jogador de grande potencial. Ele tem uma tendência a fazer gols, a se dar bem no campo. Ok? Então, o que é um potencial químico? Ou melhor, o que é o potencial químico? Vai me dizer sobre a estabilidade, a tendência a algo reagir. Vamos lá. O potencial químico nós representamos pela letra grega Mi. Tenho que corrigir isso aqui porque letra grega. Lê-se Mi. Representa uma tendência à reação. Quanto maior o potencial, maior é a tendência para aquele sistema reagir, sair desse alto potencial para o menor potencial. Maior potencial quer dizer maior energia. Maior energia, maior instabilidade. O sistema tenderá a caminhar para uma configuração de menos energia. Vamos lá. Para uma solução, o potencial químico é representado por Mi. Não sei por que ficou assim, esse bichinho. Letra grega Mi. Que é igual ao potencial padrão do solvente. O potencial do solvente puro, constante universal dos gases, temperatura em Kelvin e logaritmo neperiano da fração molar do solvente. Fração molar do solvente. Isso nós já estudamos o que é uma fração molar lá quando estudamos as concentrações. Beleza? Perceba que quando o potencial, quando a fração molar é 1, quando nós não temos soluto dissolvido e o solvente representa 100% do componente do sistema, a fração molar dele é 1. Logaritmo neperiano de 1, ln de 1, é igual a 0. Isso sendo igual a 0, todo esse conjunto de variáveis vai para 0. Logo, o potencial químico do sistema, da solução, é igual ao potencial químico do solvente puro. Ok? Vamos em frente. Então, vamos dar 2 exemplos para mostrar como funciona essa questão do potencial. Vamos ter 2 soluções. Uma solução de sacarose. Professor, o que é sacarose? Sacarose é o açúcar
de mesa. É o nome técnico que nós damos para o açúcar de mesa, que é um soluto molecular. É um soluto fixo e molecular. Vamos ter duas soluções, uma de 5 mol por litro e outra de 0,1 mol por litro. Vamos calcular os potenciais químicos dessas duas soluções. Mas primeiro vamos calcular a fração molar da água nessas duas soluções. Primeiro, solução 1, a de 5 mol por litro de açúcar. 1 litro de solução possui cerca de 1000 gramas de água. Mais ou menos isso, 1000 gramas de água. Se vocês calcularem o número de mols de água que equivale a 1000 gramas de água, vocês chegarão a um valor de 55 mol. Né? Então, fração molar do solvente, no caso a água, é número de mols de água sobre número de mols totais do sistema, que é o que? Número de mols de água mais o número de mols de açúcar. Então, e aí nós temos 5 mols de açúcar. Fazendo esse cálculo, né, que é uma fração, por isso daí o termo fração molar. A fração molar é 0,9117. E aí, para a solução 2, mais diluída, nós temos 0,1 mol por litro de açúcar. Fazendo o mesmo cálculo, chegamos a essa fração molar de água. Perceba que na solução mais diluída temos maior quantidade de água. Na solução mais concentrada temos menor quantidade de água. Certo? Então vamos calcular os potenciais das soluções. Primeiro, convencionou-se que o potencial padrão da água é 0 joules por mol, ou seja, a água não possui nada de energia livre para reagir. Isso aí foi convencionado para podermos calcular os potenciais das soluções, também conhecido como potencial hídrico, potencial da água. Então, aplicando aqui a equação, o potencial da solução, potencial da água pura, mais RT da fração molar da água, chegamos a esse valor aqui. Agora, para a solução 2, fazemos o mesmo cálculo e agora vamos ter esse valor aqui. Menos 50 é maior do que menos 214, é menor, certo? Um valor menor do que este. Logo, podemos concluir que soluções mais concentradas possuem menor potencial, isto é, menor energia, elas são mais estáveis. É um sistema mais confortável, mais estável. E aí a solução 2, que é mais diluída, ela possui um potencial maior. Isto é, elas possuem mais energia. Logo, elas são mais instáveis. Beleza? Então temos duas soluções com concentrações de um soluto distintas, logo potenciais químicos distintos, energias distintas, estabilidades distintas. Vamos agora para nossa primeira propriedade coligativa, que é a osmose. Vamos estudar a osmose. A osmose, nós conhecemos ela formalmente não faz muito tempo, mas de forma empírica, de forma pela experiência, nós já aplicamos desde lá da Idade Média, há milênios,
muitos anos atrás, na salga das carnes. Aqui é um bacalhau. O bacalhau ele é pescado, retirado da cabeça e salgado na hora. Ele passa pelo processo de salga. E assim como a carne seca, coloca sal e aí vamos ter a carne. A ideia disso é que isso prolonga a vida útil, né, a validade dessas carnes. Por quê? Para entender isso, temos que entender a osmose. O que é osmose? Osmose vem do grego osmose, que quer dizer empurrão. É a passagem do solvente da solução de um meio menos concentrado. Um meio menos concentrado, nós já vimos agora, que é um meio que possui maior potencial. Volta aqui, volta aqui, o meio menos concentrado possui maior potencial e o meio mais concentrado possui menor potencial. Então, de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado de menor potencial, através de uma membrana semipermeável. O que é uma membrana semipermeável? É uma membrana que o tamanho dos poros permitem apenas a passagem do solvente. Permite apenas a passagem do solvente e não a passagem do soluto. Não deixa o soluto passar. Passa apenas um solvente. Exemplo de membranas semipermeáveis: a parede celular vegetal, que é uma célula vegetal, ela é revestida aqui por uma parede celular formada por polissacarídeos, polissacarídeos como a celulose. Isso protege a célula rígida, que protege essa célula. Então é uma membrana semipermeável, ela permite a troca de solvente, permite a passagem do solvente, mas não permite a passagem do soluto. O soluto não passa. Os poros não permitem essa passagem. Isso ocorre tanto na célula vegetal quanto na célula animal. Professor, mas e a salga? Por que a salga protege, mantém a validade dessas carnes? Simples. A resposta é bem simples. O que faz um alimento se estragar são os micro-organismos presentes nesse alimento. E a salga e a carne possuem muitos micro-organismos, muitas bactérias, fungos e etc. Então, quando você coloca sal sobre essa carne, você cria um meio super concentrado de sal, claro. E aí, a célulazinha do micro-organismo, vamos imaginar a bactéria. Está lá a bactéria. Está aqui a célulazinha da bactéria, um ser unicelular. E aqui um meio super salgado, um meio super concentrado de NaCl, que é o sal de cozinha, que é o sal da salga, da salga das carnes. E aí, aqui um meio mais concentrado e a célulazinha possui sais dentro dela, mas obviamente é um meio menos concentrado do que aqui, que o meio externo, o meio da carne. Então a célulazinha ela murcha, a água vaza dela, a água vai embora e a célula murcha, ela fica murchinha, coitadinha dela, fica murchinha. E aí o ser unicelular vai comer capim pela raiz, morre. No processo osmótico, nós denominamos os meios como sendo meio hipotônico, hipertônico e isotônico. O que são essas classificações?
Primeiro, né, o meio hipotônico. O meio hipotônico sempre será aquele meio onde há menor concentração de soluto. E o meio hipertônico é o contrário. É o meio onde há maior concentração de soluto. Lembra lá dos termos gregos, né? Hipo, menos, hiper, mais. Né? Um meio hiperconcentrado. Muito. Está bastante concentrado. Então, temos esses dois meios, né? No processo osmótico espontâneo, na osmose espontânea, o solvente sempre irá passar do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Opa, daqui para cá, daqui para cá. Né? Aqui a membranazinha, aqui também está ilustrando, não permite a passagem do soluto desse grandão aqui. Ele é barrado aqui na entrada da boate. E a outra classificação é o meio isotônico. O meio isotônico. Iso, do grego igual. Então, o meio isotônico é aquele meio, em comparação ao outro, que possui mesma concentração do soluto. Olha aí. Na osmose espontânea, o solvente espontaneamente irá passar do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, com o intuito de igualar os potenciais químicos. E como é que se igualam os potenciais químicos? Quando essas duas soluções apresentarem mesma concentração, elas se tornarem meios isotônicos. A passagem do solvente é guiada através da pressão osmótica. O que é a pressão osmótica? Que nós representamos com a letra grega π. Pressão osmótica, né? A pressão osmótica nós podemos medi-la da seguinte maneira: será a pressão aplicada em um sistema que é incapaz de impedir que a osmose espontaneamente ocorra. Então, veja que aqui nós temos uma pressão osmótica. Nesse sistema aqui temos um tubo em U, e aí nós temos diferentes pressões aqui, e irá trocar o solvente de um meio para o outro. E aí, se nós aplicarmos aqui uma pressão externa, iremos impedir que esse solvente que iria para cá, iremos impedir que o solvente desse meio passe para esse outro meio aqui. Então ele fica retido aqui, quando nós igualamos a pressão externa à pressão osmótica. Essa pressão que está forçando o solvente passar do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Pressão externa será igual à pressão osmótica. Assim, iremos impedir que a osmose ocorra. Então, nada mais justo do que aplicarmos uma equação para calcularmos essa pressão osmótica. Quem nos deu a equação da pressão osmótica foi o holandês Jacobs Henricus van Hoff. Aqui um pouco da biografia deles para vocês lerem com calma. Qual foi a sacada dele? Ele percebeu que aqui as equações dos gases ideais, lembrando o que é um gás ideal? Um gás ideal é aquele gás que não interage, é aquela mistura, é aquele gás que não interage com outra molécula de um gás. Então imagine que tem duas moléculas de gás, gás de oxigênio, por exemplo. Gás de oxigênio, uma molécula de gás de oxigênio e outra de gás de oxigênio. Essas duas moléculas não vão interagir. Vamos assumir isso.
que essas moléculas não interagem. Elas nem se atraem, nem se repelem. Então, nesse caso, teremos a aplicação dessa equação aqui dos gases ideais. Que para os gases é o que? A pressão do gás, P, é igual ao volume do gás, número de mols dos gases do sistema, constante universal dos gases e temperatura do sistema. Então essa é a equação dos gases ideais. Os gases reais, vamos assumir que eles realmente interagem, né? Que é o comportamento real de um gás que realmente ocorre interação. Mas para um gás ideal, uma equação simplificada que mostra, que assume que esses gases não interagem. E vocês lembram lá no início da aula que as propriedades coligativas assumem que não há interação soluto com solvente. Não há interação. Então, a mesma equação que nós aplicamos para um gás ideal, a mesma lógica vale para as soluções, claro, soluções ideais, porque existem interações soluto-solvente. Mas vamos lá. Está aí a equação dos gases ideais. PV igual a nRT, a equação clássica da fisicoquímica. Pressão, volume, número de mols de gases, constante universal dos gases e temperatura. Então, partindo da equação dos gases ideais, está aí a constante dos gases ideais, constante dos gases. A pressão osmótica, vamos tirar esse termo P, vamos substituir por π. Π é o símbolo que nós utilizamos para representar a equação dos gases, a equação da pressão osmótica. Pressão osmótica vezes volume, número de mols de soluto, não falamos gases, estamos aplicando essa equação aqui para os solutos, para as soluções. Constante universal dos gases é válida, e a temperatura do sistema. Então vamos ter que π é igual, isolando π, não é? nRT sobre V. Pessoal, número de mols sobre volume, o que dá? Lembrando da equação, concentração é igual a número de mols sobre volume. Concentração molar tem essa equação aqui. Então chegamos nessa equação aqui. Pressão osmótica é igual à concentração do soluto na solução, constante universal dos gases vezes a temperatura. Isso é a equação da pressão osmótica. Então, por exemplo, qual é a pressão osmótica em atmosferas de uma solução de açúcar de cozinha, que é a sacarose, a 5 graus Celsius, a temperatura de um refrigerante quando sai da geladeira, dentro de uma latinha de refrigerante, que tem esse volume aqui, 350 ml. Vamos desconsiderar a presença de outros solutos na bebida. Vamos calcular a pressão osmótica apenas da sacarose, da solução em relação à sacarose. Eu não estou fazendo propaganda da Coca-Cola, nem bebo isso, estou brincando, bebo sim. Então, perceba que uma latinha de Coca-Cola tem 37 gramas de açúcar, 37 gramas de sacarose. Fazendo os cálculos, pode fazer aí, tem pausa no vídeo e façam seus cálculos. Vamos calcular a pressão osmótica. Vamos chegar nesse valor aqui. Pressão osmótica é igual a 7,05 atm. Beleza? Pessoal, tem uma coisa que eu não falei para vocês. Essa equação aqui, ela só é válida para solutos moleculares. Professor, mas você falou que as propriedades coligativas não dependem da natureza do soluto. Sim, eu falei.
Não tem a ver com isso. Tem a ver com a quantidade de soluto. Olha a Nazaré aí. Já está se confundindo. Calma, Nazaré. Fica calma. Nazaré with lasers. Então, essa equação, do jeito que está aqui, ela só é válida para solutos moleculares. Por quê? Pessoal, os solutos iônicos, quando colocados em um solvente polar, eles não são solúveis em solventes apolares. Se são solúveis, são bem menos solúveis, são mais solúveis em solventes polares. Eles sofrem, chamamos de dissociação iônica. O que é dissociação iônica? O NaCl é formado por íons, sal de cozinha formado por íons. Um íon sódio e um íon cloro. Para de olhar para a Nazaré. E um íon cloro. Um íon cloreto. Ligação iônica formada por íons. Então, um mol de NaCl, um mol de sal de cozinha, gera um mol de Na+, e um mol de Cl-. Então, galerinha, um mol de NaCl em água vai gerar 2 mols de solutos. Esse aqui são 2 solutos. Então, um mol de NaCl gera 2 mols de solutos. Já um mol de cloreto de magnésio irá gerar 3 mols. Um mol do íon magnésio 2+, e 2 mols de cloreto. 2 mols de cloreto. Então temos que corrigir essa equação aqui. Vamos corrigi-la com o fator de correção de Van Hoff, I, que é a quantidade de íons dissociados por um soluto iônico. O NaCl gera 2 íons, portanto I vale 2. Cloreto de magnésio dissocia 3 íons, logo I igual a 3. Então, uma solução de 1 molar de NaCl não vai ter 1 molar de NaCl dissolvido. Terá 1 molar de Na+, e 1 molar de Cl- de cloreto, ou seja, 2 molar de solutos dissolvidos. Ok? Então está aí o fator de correção de Van Hoff. Vamos calcular aqui a pressão osmótica de uma solução de soro fisiológico, que é aquele que, quando você está muito doentinho, você vai para o hospital tomar soro na veia. Que delícia! Está doente de dengue, doente de não sei o que, vai para o hospital tomar soro fisiológico. O soro fisiológico aqui, ele possui uma concentração de cloreto de sódio, sal de cozinha, a 0,9%. 0,9% massa. Isto quer dizer que 100 gramas dessa solução possuem 0,9 gramas de soluto, que no caso é o cloreto de sódio. Então você vai tomar o cloreto, a solução de cloreto de sódio, o soro fisiológico, na veia. Vamos já entender o porquê que nós tomamos porque nós tomamos soro na veia. Então vamos imaginar que o paciente, ou seja, você, está febril, 39 graus, está doente, coitadinho. Assuma a densidade da solução como sendo 1000 gramas por litro. Vamos lá. Primeiro, sacamos que 1 litro de solução possui 1000 gramas. E aí podemos fazer uma regra 3. 100 gramas de solução possui 0,9 gramas de NaCl, logo 1000 gramas irão possuir X. É uma regra 3 bem simplesinha de resolver.
Resolvendo isso, vamos chegar a 9 gramas de NaCl. Por que eu fiz essa regra 3? Para ver quantas gramas de NaCl estão contidas em 1 litro de soro fisiológico. E aí, 9 gramas de NaCl em litro de solução, transformando isso aqui para número de mols de NaCl, temos 0,54 mols de sal de cozinha em 1 litro de solução. Isso dividido por 1, cálculo difícil, por 1 litro, temos esse valor aqui da concentração do soluto. Van Hoff, pessoal, Van Hoff. 1 mol de NaCl libera 1 mol de Na+, e 1 mol de cloreto. Fator de correção do Van Hoff: 1 mol disso, 1 mol disso, 1 mais 1, outro cálculo dificílimo, requer que você tenha terminado o ensino infantil para poder resolvê-lo. Vamos chegar vamos calcular. Pressão osmótica é igual a concentração do soluto. Eu fiz correção de Van Hoff, constante dos gases, temperatura, aplicando tudo isso na equação. Kelvin, né? Temperatura corta com Kelvin aqui da constante. O mol da concentração corta com o mol da constante. E aí vamos, o litro aqui da solução, da concentração corta com o mol da cianura com o litro da constante. E aí vamos ter o resultado em ATM. E isso vale a 0. A pressão osmótica do soro fisiológico é 7,88 ATM. Ok? Agora, por que nós tomamos soro fisiológico? Assim como todas as células de um organismo vivo, essas células possuem sais minerais dissolvidos no seu meio intracelular. As hemácias possuem uma concentração de NaCl, não só de NaCl, mas de outros gases, de outros solutos também, mas estamos simplificando para NaCl, de 0,9%. Existe uma relação disso aqui com isso aqui? Será? Será que o soro fisiológico tem essa concentração aqui proposital? Será que tem uma relação com a hemácia? Sim, existe uma relação. Olha aqui, o Ronaldo Fenômeno tomando soro na veia devido a uma dengue. A força, Ronaldo. Está aqui tomando o sorinho dele. Vem aqui o sorinho. Entra aqui na veia dele. Essa veia vem, a coração bombeado. Vai para o cérebro dele, oxigênio. Passando por todo o corpinho dele. Corpinho sexy. E aí, por que Ronaldo tá tomando soro na veia? Simples, para reidratar as suas células, repor sais minerais e também o soro, os médicos acabam injetando alguns medicamentos aqui, algumas drogas para poder tratar o paciente. Então essa é a função do soro fisiológico. Mas o que nos interessa é reidratar as células. Em geral, quando nós ficamos doentes, as nossas células perdem líquido, perdem água. Então, elas ficam desidratadas. E aí, o soro fisiológico, 0,9%, é um meio isotônico em relação a uma hemácia normal, a uma célula sadia, a uma célula hidratada, a uma célula ok, E aí, quando essa célula, tá aqui a célulazinha, Tá aqui a célulazinha com desidratada,
ela desidrata, né? A célula que é formada por uma parede semi-permeável, né? Uma parede celular, uma membrana celular semi-permeável. E aí, quando ela perde água, o sal fica, né? O soluto fica. Meu Deus, que letra feia. Até com o mouse eu... Assim, água. Perde água. E aí, quando perde água, a concentração de soluto aqui aumenta, né? Aqui, ó, cria-se um meio hipertônico ao meio externo. E aí, ó, o soro acaba sendo meio hipertônico em relação a ela. Então, acaba hidratando a célulazinha sanguínea. Se a hemácia for submetida ao meio hipertônico, acima de 0,9 de NaCl, elas irão perder água, irão murchar, irão desidratar. Já se for submetida ao meio hipotônico, elas irão absorver água e irão ficar inchadas. Se a concentração de NaCl for menor do que 0,4%, a parede celular não aguenta a quantidade de água e as células simplesmente estouram, espocam aqui, né? Então, ó, se o meio sanguíneo, né, o meio plasmático, tiver uma concentração de solutos de 0,4%, né, de NaCl, a célula acaba absorvendo água demais. Então ela não aguenta e estoura. E aí, se o meio externo for muito concentrado, acaba sendo o meio externo meio hipertônico, a célula sanguínea murcha e morre. Vamos calcular a diferença de pressão entre uma célula sanguínea desidratada, com concentração de 1%, né? Vamos assumir essa concentração, numa célula que perdeu água, então ficou mais concentrada, e dentro, mais uma vez eu errei aqui, dentro de uma veia, né, com um meio isotônico com a célula normal, um meio de 0,9%, né, onde eu poderia obter esse meio com o soro fisiológico. Imagina que o meio inicial estava de 1%, né, a pessoa estava desidratada e a célula ficou com 1% porque ela se torna isotônica com o meio. Então, o meio sanguíneo também está 1%, está isotônico com a célula. E aí tomamos soro para poder corrigir a concentração de sais no meio sanguíneo, no meio plasmático. Então está aqui a célulazinha hemácia que está desidratada, perdeu água. Então vamos ter uma diferença osmótica, que vai ser a pressão osmótica do meio sanguíneo e a pressão osmótica da hemácia. Aqui é 1% e aqui a 0,9%. Vocês viram que nós já calculamos a pressão osmótica para 0,9%. Precisamos calcular agora a pressão osmótica para 1%. Fazendo esses cálculos misteriosos, né, seguimos o mesmo passo a passo do exercício anterior, né. Chegamos que aqui dentro tem uma concentração de NaCl de 0,171 mol por litro. Aplicando na equação, pressão osmótica igual a concentração, Van Hoff, constante dos gases e temperatura. Então, pressão osmótica é igual a concentração do sal, do soluto, fator de correção de Van Hoff, constante no estado dos gases, temperatura. Chegamos a esse valor aqui. Diminuindo essa pressão aqui com essa que nós já calculamos no exercício anterior, que foi 0,78 atm, vamos ter aqui que essa célulazinha ela vai ter uma maior pressão osmótica, porque ela vai inchar, né? Ela tem uma pressão interna maior do que a pressão externa. Ela incha na medida que entra a água, que entra o solvente, né, aqui dentro da célulazinha. Então ela vai inchar, né, porque possui maior pressão
é o meio mais concentrado, então ela vai absorver líquido e vai inchar. A osmose também ocorre para células vegetais. A raiz, né? A raiz absorve água através da osmose. A raiz de uma plantinha é o meio mais concentrado, na raiz possui mais sais do que o solo. Então, o solo rico em água, logo meio menos concentrado, acaba doando água para a raiz. Acaba doando água para a raiz. E aí a raiz absorve a água. Só que a parede solar das raízes, né, a membrana semipermeável, na verdade deixa passar também alguns sais minerais como potássio. É assim que a plantinha, né, obtém a sua fonte de potássio, de fósforo, de sódio, de cloreto, de magnésio, por aí vai. Porque essa parede dela também permite a passagem dos sais. Ok, então a água, a planta absorve a água pela raiz. É aqui onde ela bebe a sua águazinha, né? E como é que essa água sobe aqui para as folhas, para o caule e tudo mais, para os frutos, né? Como é que isso acontece? Porque aqui acaba sendo o meio, né, aqui nas folhas, nos frutos e tudo mais, acaba sendo o meio mais concentrado de água, ou melhor, um meio mais concentrado de soluto, né, de sais. Porque essas folhas elas ficam expostas ao sol, tem que ficar, né, senão não realizaria fotossíntese, e elas acabam suando, perdendo água. Ao perder água, ela se torna um meio mais concentrado, né? E aqui, ó, na raiz é um meio menos concentrado. Então ocorre uma diferença de pressão osmótica e aí a água consegue fluir de baixo para cima, consegue vencer a gravidade que foi proposta por Isaac Newton, né? Então a água sobe do solo, da raiz para as folhas, para os frutos. Nós vamos aqui uma macieira recarregando aqui de água, né? Tá a explicação. Como é que a água consegue entrar no coco, né, no coqueiro? Tá a explicação aí para quem tinha essa dúvida cruel. Como é que a água entra no coco? Tá aí a resposta. Isso aqui é um trabalho experimental que eu propus para os meus alunos do ensino médio, né, que consiste em coisa bem simples. Preparar 2 potes, né, 2 pepinos, só que com meios distintos. No primeiro pote eu coloco um pepino numa solução saturada de sal de cozinha, uma solução super concentrada. Logo, com certeza é um meio hipertônico em relação ao meio interno do pepino, que é um meio hipotônico. Então aqui, ó, nesse caso, o pepinozinho irá perder água, né? Ele irá murchar no primeiro caso. No segundo caso, eu vou pegar o outro pepino e eu vou colocar numa água destilada ou deionizada, que são águas que possuem baixíssima concentração de sais dissolvidos, né? A água destilada possui uma concentração mínima, quase que desprezível, de sais dissolvidos. Então é o contrário, é a situação inversa. É um meio, forma um meio hipotônico, e o pepinozinho é o meio hipertônico, é o meio mais concentrado. Logo, no caso 2, a água irá passar para o meio mais concentrado, que é o pepino, e o pepino irá inchar, irá ficar mais macio, mais gordinho. Eu costumo dizer que eu estou engordando por osmose, porque eu sou uma pessoa que possui alta concentração de sais dentro de mim. E aí,
nós respondemos nosso problema lá do início da aula, que é a questão da seca, a questão da água salobra, da água com sais, né? Como é que nós podemos tratar essa água para tornar a água potável, uma água utilizável para a agricultura, para os animais beberem e para nós, né? Iremos aplicar a osmose reversa. O que é a osmose reversa? A osmose reversa é o processo não espontâneo, né? É o processo onde nós iremos aplicar uma alta pressão externa sobre o meio mais concentrado. Aqui, ó, uma água salgada, membrana semipermeável, e a água fresca de baixa concentração de sais, água potável. Então, ó, eu vou aplicar uma alta pressão aqui. Essa pressão tem que ser maior do que a pressão osmótica do sistema. Aplicando essa pressão, eu vou forçar a água ir do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Ela vai seguir o caminho inverso, não espontâneo, né? Tanto que eu tenho que aplicar uma pressão externa muito grande. Ao contrário da osmose natural, é da osmose espontânea, que ocorre a passagem de água do meio menos concentrado, a água fresca, água potável, para o meio mais concentrado, né? Isso aqui é um processo espontâneo e aqui o processo não espontâneo, deixando esses dois meios naturalmente com a membrana semipermeável, né? A osmose irá acontecer normalmente, e aqui eu tenho que aplicar uma pressão para que ocorra. É um processo, como já falei, não espontâneo, que é aplicado uma pressão externa maior do que a pressão osmótica, onde o solvente passa do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Aí a osmose reversa. E aqui, ó, eu tenho um dessalinizador via osmose reversa, que é aplicado aqui no centro de dessalinização lá das regiões áridas, das regiões onde a seca, né, predomina, onde há muita falta de água, né? Aqui está no estado de Alagoas. Esse aqui foi o corretor. Eu sempre ponho a curva no corretor. No estado de Alagoas, ou das Alagoas. Então, o processo de dessalinização por osmose reversa é relativamente barato, requer apenas energia para funcionar, é um processo não espontâneo, que pode ser obtida por energia solar. Então, uma região pobre que não tem energia elétrica, por incrível que pareça, ainda existem regiões no nosso país onde não há energia elétrica, eu posso aplicar a energia solar para obter água potável para beber. E a osmose reversa, ela consegue reduzir a concentração de sódio para até cerca de 0,35 gramas por litro de sódio, né? Olha que isso aqui é a concentração de sódio igual da água mineral, né? Então eu pego a água do mar ou a água aqui do poço artesiano, que é salobra, aplico a osmose reversa e aí eu obtenho essa concentração de água, essa concentração de sódio na água final. Então a água potável própria para o consumo. Ok, pessoal, tudo bem? Os alunos adoram esses gifzinhos. Então, ó, tem uns exercícios bem simples que eu cacei na internet, né? São bem interessantes. Uma salada de alface e tomate foi temperada com uma solução de vinagre e sal e posteriormente adicionou-se azeite a ela. Após determinado tempo, as folhas de alface murcharam
qual é o nome do fenômeno ocorrido? Então, pessoal, está bem óbvio que colocar sal em um vegetal, né, a água vai sair do vegetal para o sal, para o meio externo, processo chamado de osmose. Ok, pessoal, tem alguns exercícios aqui, eu já ponho a resposta, né, vocês podem ir tentando resolver, são questões bem simples. Passar aqui, ó, todos têm a resposta. Essa aula eu coloco no SlideShare e você. Opa, aqui já é o próximo tópico. Então, pessoal, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre a osmose e um pouco sobre as propriedades coligativas. Até a próxima aula. Até mais.